Hey, ponto alto! Estamos aqui mais uma vez com a nossa EBS. Bom, e a gente já passou pelo processo de conversão, de santificação inicial e todo esse processo, mas não poderíamos deixar de falar agora sobre a graça capacitadora, que é essencial para a nossa vida. E é muito importante que em nossa vida cristã nós possamos entender como é que funciona essa graça e como ela age sobre a nossa vida. Mas antes disso tudo, eu quero convidar você aí a dar aquele like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, escrever um comentário aí legal pra gente, compartilhar com todo mundo, vocês já sabem, né? Então agora vamos partir para a graça capacitadora. Bom, o que é a graça senão o favor imerecido, né? Um favor de Cristo a nós que nós não merecíamos. E apenas através dessa graça que nós conseguimos fazer algo no reino de Deus. Bom, em várias passagens nós ouvimos falar sobre a graça. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 15:11, Paulo afirma em Efésios também o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, lá em Efésios 2:8. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Timóteo 3:7. Aos Romanos está escrito o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:20-21. Bom, aqui está bem claro o quanto a graça de Deus é o que nos salva, é o que nos liberta, que só alcançamos a vida eterna pela graça. E até aí, nós cristãos entendemos muito bem. Mas até onde nós conseguimos entender a dimensão dessa graça e como ela age na nossa vida, que é uma questão. Muitas pessoas entendem a graça como uma coisa que pode justificar, ou melhor, encorajar o pecado. Ou seja, Jesus já morreu na cruz, me salvou, a graça dele está sobre mim e isso pode me encorajar a não conseguir resistir ao pecado, mas cair em tentação. Ou seja, eu sei que já vou ser perdoado por isso, então tá, tudo bem, como eu sou fraco, vou pecar aqui neste momento, Jesus já me perdoou. Mas isso é um grande erro para as nossas vidas, porque o que nós vamos aprender aqui agora, essa graça, ela não pode servir apenas para me capacitar na obra do reino de Deus, mas também para me encorajar a seguir uma vida de santidade. Mas vamos lá, primeiro vamos falar sobre o trono da graça. O trono da graça é onde encontramos a redenção de Deus através da graça dele sobre as nossas vidas. E nós não precisamos ter medo de que o Deus que é o dono dessa graça, ele será alguém rigoroso que olhará para os nossos pecados como um juiz malvado que vai nos condenar. Não, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele como ser humano, entendeu muito bem como funcionou a tentação. E ele compreende que é muito difícil, ele compreende as nossas lutas, as nossas dores em relação a resistir ao pecado. Ele sentiu na pele isso, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, está lá escrito em João 2:25. Há um Deus em um trono de graça que não age com rigor, mas se compadece. É um rei compassivo que sabe exatamente o que é ser tentado e está pronto a socorrer aqueles que também são tentados. Jesus entendeu muito bem as nossas dores aqui na terra e Satanás sagazmente sabia quais eram as necessidades carnais de Jesus ao tentá-lo, assim como ele também nos conhece e sabe o que
quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas necessidades carnais. E ele usa disso para tentar nos derrubar. Mas e a luta contra o pecado? Não escaparemos de lutar contra o pecado. Sempre seremos tentados até que haja a santificação final. Ou seja, haverá tentação nessa vida até a morte. Porque só alcançaremos a santificação final quando a gente estiver lá na glória com Cristo. Mas a graça capacitadora nos capacita a vencer o pecado antes de pecar. E não somente é capaz de perdoar. Vocês entenderam, gente? Que glórias a Deus, porque Ele nos perdoou através da graça. Mas a graça, ela não serve só para nos perdoar dos pecados. Ela serve para nos fortalecer e nos deixar capacitados a enfrentar as tentações e ainda sair por cima, sem cair em tentação, sem errar, sem pecar. Ou seja, como Deus é bom, né? Então, essa graça, ela nos capacita a negar os anseios da carne antes mesmo da gente chegar a pecar. E somente essa graça que nos fará obedecer os preceitos de Deus. Só a graça nos dá a resposta de obediência. Então, esse é o segredo. Jesus, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, que nos diz o seguinte: quando a gente for fazer uma oração, a gente tem que pedir para Deus nos livrar de cair em tentação e não nos livrar da tentação em si, porque seremos tentados. Enquanto vivermos aqui, seremos tentados. Mas nós temos o auxílio de Deus através da graça de Jesus Cristo na cruz, que nos ajuda a vencer essas tentações. Então, é sim possível viver uma vida onde a gente nega o pecado e consegue resistir às tentações, quando a gente entende que essa graça de Jesus tem esse poder sobre as nossas vidas. Mas não é tão facinho assim não, hein? Você acha que a graça vai agir sozinha? Você está muito enganado. Bom, existe uma diferença entre a lei e a graça. A lei antiga da aliança, ela foi dada para ser obedecida. E havia uma consequência para a desobediência e a quebra da lei. Vocês bem lembram lá, quando vocês vão ler no Antigo Testamento, como é que funcionava a lei de Moisés. Mas hoje em dia nós entendemos que não sabemos o que é o pecado sem a lei. Ou seja, é a lei que nos orienta o que é o pecado. A gente não saberia o que é o pecado, por exemplo, não saberia que matar é pecado se a lei não nos dissesse, não matarás. Não saberíamos que o adultério é pecado se a própria lei não nos dissesse, não adulterarás. E foi através da lei que conhecemos o que é o pecado e como podemos obedecê-lo ou desobedecê-lo. Obedecer ou desobedecer à lei, não o pecado. Bom, a vinda de Cristo, ela não serviu para que a lei fosse abolida, e a gente precisa entender isso, mas sim reforçada, ou seja, Jesus não veio para falar, olha, esquece tudo aquilo que estava lá na lei de Moisés, porque agora cheguei aqui e eu vou mudar a situação. Ele veio reforçar e nos dar um novo direcionamento da lei, ainda baseado em obediência. Ou seja, a lei continua ali para ser seguida e obedecida. Existem consequências ainda hoje da desobediência da lei. E a gente vive isso na pele, né? Bom, e tem mais, ó. Jesus no Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, não apenas cita a lei, mas eleva ela a um nível ainda mais difícil de seguir, de acordo com os nossos olhos humanos, né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 27. Ou seja, se antes o pecado era a própria ação de ir lá e cometer o adultério, aqui Jesus piora a situação para o ser humano, né? Só de olhar para a mulher com um desejo impuro no coração, você já estará adulterando.
Tem uma outra passagem aqui em Mateus 5, 43, 44, onde ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, se já era difícil amar os próximos e odiar os inimigos, agora a gente tem que amar os inimigos e orar por eles. Complicado, mas então, se já era difícil antes, Jesus veio só para piorar a situação da humanidade? Não, gente, Jesus tinha uma carta na manga. Ele sabia que antes éramos escravos da lei e do pecado. Mas, a partir daquele momento, o homem passaria a ser revestido com uma nova natureza e empoderado pelo Espírito Santo, capacitado pela graça. Ou seja, gente, depois de Jesus Cristo, ficou tudo muito mais fácil pra gente, porque nós temos o Espírito Santo, que age conosco em nossa vida diariamente. Nós temos a graça de Jesus sobre as nossas vidas diariamente, que nos ajuda a vencer as tentações, a resistir ao pecado e nos torna mais fortes. Então pode ser que a lei lá ficou mais difícil de ser seguida, mas nós temos um auxiliar, nós temos um ajudador. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Então, gente, Jesus, ele nos orienta sobre todas essas coisas porque ele sabe muito bem que a partir de agora a nossa vida se torna mais fácil por causa do auxílio do Espírito Santo e por causa da graça capacitadora que nos liberta. Ela nos liberta do pecado, nos liberta da lei, e hoje nós somos livres em Jesus Cristo para seguir confiantes de que podemos sim resistir ao pecado, podemos sim vencer o pecado. Ele não irá nos derrubar desde que nós estejamos juntos com Jesus, desde que nós tenhamos fé, porque é a fé que fará com que a graça tenha esse poder sobre as nossas vidas. Bom, e para isso nós precisamos cooperar com a graça. Ela não vai agir sozinha em nossas vidas sem que nós decidamos buscar pela graça. Sim, a graça não age sozinha. E se fosse assim, seria um grave erro de Deus a gente dizer o seguinte: fulano não consegue resistir ao pecado, fulano cai em tentação, porque Jesus lá esqueceu de derramar a graça sobre a vida dele. Jesus escolheu derramar a graça só para fulano que consegue vencer as tentações. Não. Todos nós temos a possibilidade de buscar pela graça e alcançá-la, mas precisamos buscar por ela, porque ela não irá nos alcançar e agir sobre as nossas vidas sem que a gente também busque por ela. Bom, o fato é que o trono da graça aguarda a devida interação e cooperação humana. Sem isso, a provisão divina para vencer não será desfrutada. Portanto, a graça, enquanto força capacitadora para vencer a tentação e o pecado, deve ser entendida e buscada. A Bíblia nos fala que devemos crescer na graça. Ou seja, a gente só consegue crescer na graça a partir do momento em que a gente tem a fé e decide buscar por isso. Decidimos buscar pela graça de Jesus Cristo. E é ela que vai nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Bom, não é fácil. A gente sabe muito bem, a essa altura do campeonato, que se a gente tentar não pecar sozinho, se a gente tentar simplesmente por nossas próprias forças resistir ao pecado, nós não conseguiremos. Não está sobre o nosso alcance vencer essas lutas sozinhos. E é por isso que Jesus nos deixa o Espírito Santo e derrama a graça dele sobre nós. Porque ele sabia que precisaríamos de um auxiliar nessa caminhada e que a graça dele nos fortaleceria para vencer todas essas lutas. Então, você é capaz, eu sou capaz, basta que nós nos firmemos e tenhamos fé de que a graça do Senhor nos cobre.
Basta que nós façamos a oração correta, pedindo para que Deus nos ajude a não cair em tentação. E eu tenho certeza que Ele estará firme conosco. Precisamos também confiar na palavra de Deus, porque lá nós encontramos as respostas que precisamos para a nossa caminhada cristã. E isso vocês já entenderam, porque a gente sempre fala por aqui. Bom, gente, é isso. O nosso vídeo de hoje sobre a graça capacitadora. E eu espero que Jesus tenha aberto seus olhos em relação ao poder da graça dele sobre a sua vida. E que a partir de hoje nós possamos confiar nessa graça todos os dias e buscar por ela. Um beijo e até mais!